Fala galera, hoje o tema da aula é movimento vertical no vácuo ou no ar, desconsiderando o atrito ou a resistência do ar. Tudo bem? Como é que seria esse movimento vertical? Seria, por exemplo, você pegar uma bolinha de gude e soltar ela a partir de uma altura h. E ela vai começar a cair, então se você analisar a bolinha quando ela estiver aqui, ela vai ter uma velocidade. Se você analisar a bolinha quando ela estiver aqui, ela vai ter uma maior velocidade. E quando estiver aqui no chão, então ela vai ter uma puta velocidade. Beleza? E esse movimento ele é trabalhado pelo MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente precisa estudá-lo e lembrá-lo também para poder aplicá-lo aqui dentro do movimento vertical. Então, vamos relembrar as fórmulas. Se eu tiver no movimento uniforme, que não é o caso, eu só vou aplicar a equação geral dos espaços para MU, né? Sentado, sozinho, vendo TV. S igual a S0 mais VT. Se eu estiver trabalhando no MUV, no MUV são 3 equações que a gente tem que saber, gente, não tem jeito. A equação horária dos espaços, sentado sozinho, do MUV, né? VOT mais AT quadrado sobre 2. Lembre-se que a equação horária é porque envolve horário, e dos espaços porque envolve espaço. Temos também vi você, não, tá feio, vamos escrever bonito. Vi você atrás do toco, né? V igual a V0 mais AT. E o famoso Torricelli, V igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Gente, vamos lembrar então, perceba que todas as equações do MUV possuem aceleração. A aceleração, por definição, a aceleração escalar média, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Se você manipular essa equação, você chega exatamente nessa aqui, hein? Chega exatamente nessa equação. Então, vamos brincar aqui e lembrar algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que lembrar para você, o que é um movimento progressivo? O movimento progressivo é, se eu definir que para lá é positivo, se eu estou com um movimento progressivo com uma velocidade para cá, minha velocidade é positiva. Se eu estou com uma velocidade para cá, nesse caso minha velocidade é negativa. Então, movimento progressivo, vou colocar aqui progressivo ou retrógrado. Então, o movimento progressivo implica minha velocidade positiva, progressivo. Meu movimento retrógrado implica uma velocidade retrógrada, negativa. Beleza? Agora nós precisamos entender o que é um movimento acelerado e movimento acelerado e retardado. Então vamos lá. Nesse caso, estou trabalhando um MUV ou MRUV, né? Pode ser MUV ou MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se eu classifico o meu sentido positivo para cá, tá aí meu sentido positivo, e aí eu estou com uma velocidade para cá, esse movimento a gente já sabe que ele é progressivo. Então, ele é progressivo, como está no exemplo de cima. Porém, se eu tenho minha aceleração também para cá, vamos pôr o Azinho de aceleração, significa que a aceleração é positiva e a velocidade é positiva. Existe um outro caso que minha velocidade está negativa e minha aceleração também está negativa. Então, aceleração negativa e velocidade negativa. Esses dois casos são os dois tipos de movimentos acelerados. Já expliquei isso em outro vídeo, hein? Estou só retomando. Acelerado, porque eu estou aumentando a velocidade, ó. Eu vou aumentar o módulo dela. Agora, caso contrário, meu sentido positivo esteja para cá, positivo. Minha bolinha esteja para cá com velocidade positiva, mas eu esteja freando, a velocidade é maior do que zero, a aceleração é menor do que zero. Ou minha velocidade está para cá, né? Negativa, e eu esteja acelerando, freando, na verdade, a velocidade para lá, né? Então aqui minha velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Esses casos aqui, esses casos desenhados agora, aqui, ó, eles são os movimentos retardados. Como eu já falei, sinais opostos, movimento retardado. Sinais iguais, movimentos acelerados. Tudo bem? Com isso em mente, a gente precisa então lembrar como vai ser esse movimento vertical, que é o tema da aula de hoje. Movimento vertical no vácuo. Então vamos fazer um exemplinho? Olha só. Como é que seria o primeiro exemplo do movimento vertical? Existem duas opções. A primeira opção é eu largar a partir de uma altura h a minha bolinha.
Então, quando eu largo, eu não joguei ela. Então, minha velocidade inicial, normalmente, nesses exercícios, é 0. E aí ela vai adquirindo velocidade. Ela vai adquirindo velocidade. E quais são os equacionamentos que eu vou utilizar nesse momento que ela adquiriu velocidade? A gente vai usar o MR, o V. Então são aquelas equações, S igual a S0 mais V0t, que eu escrevi lá em cima, né? AT quadrado sobre 2, a gente vai usar muito isso, tá? V igual a V0 mais AT, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então tudo isso aí a gente vai utilizar. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande sobre o sentido positivo e negativo, né? Quem é a minha aceleração, gente? Aqui que tá, ó. Olha só a aceleração. Gravidade. Então, no lugar de A, você vai colocar G. Vamos fazer isso agora? No lugar de A, você vai colocar G. Então, GT quadrado, GT e 2G delta S. Porque a gravidade nada mais é do que uma aceleração. Aqui eu tenho algo muito importante para falar, gente. Se vocês lembrarem lá da gravitação, lembra da força gravitacional? Gzão, Emão, Eminho sobre D quadrado. Se a gente iguala isso ao peso, como sendo a força gravitacional, você tem que o valor da gravidade, G, é Gzão, Emão sobre D ao quadrado. Caraca, moleque, nunca soube disso. Perceba que a sua gravidade, ela varia com o quadrado da altura, tá vendo? Ó, a gravidade variando com o quadrado da altura. Ou seja, a gravidade não é constante. Porém, para as alturas que nós vamos trabalhar aqui, essa variação de gravidade ela é muito reduzida, muito pequena. E a gente vai assumir a gravidade como sendo constante aqui nesses exercícios, tá bom? Ou igual a 9,8, como exercício desejar, ou 10, né? Qual a unidade? Metros por segundo ao quadrado, porque é uma aceleração. Deu para entender a brincadeira? Então, a gravidade ela não é constante. Se você varia a altura, ela está variando. Mas se você está em cima do Monte Everest ou a nível do mar no Rio de Janeiro, você vai ter uma diferença de gravidade, sim. Tá? E essa diferença de gravidade, às vezes, até é importante para o estudo que a gente que estiver sendo feito. Agora, acima de um prédio até o chão, essa variação de gravidade não é tão grande. Bom, com isso, podemos fazer um exemplinho, né? E eu vou fazer um exemplo que é um exemplo não tão trivial, mas que vale a pena a gente quebrar um pouquinho a cabeça nele, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu já copiar esse cara, porque a gente vai precisar dessas equações e eu não quero ficar reescrevendo o tempo todo. Então vamos fazer um exemplo bem legal. Que a gente vai ter que assumir a direção, né? Um positivo, um negativo. Eu quero saber assim, ó. Suponha que uma bolinha foi lançada verticalmente para cima. Então foi lançada. Você pode acelerar o vídeo aí. Verticalmente para cima, com uma velocidade inicial igual a, sei lá, vamos pôr 50 metros por segundo, que nem o exemplo que eu achei aqui. 50 metros por segundo. Então, nesses 50 metros por segundo de velocidade inicial, ele foi lançado. Eu não sei onde vai parar, né? Outra coisa muito importante, eu não falei. Eu falei só do primeiro caso, então, peraí, gente. Antes da gente continuar nesse exemplo, vamos descer esse cara que ele vai precisar dos dois, tá? Vamos descer ele aqui e vamos para o segundo caso, né? Rapidamente. Qual é o segundo caso? O primeiro caso foi eu soltando a bolinha aqui de cima. O segundo caso é eu pegando uma bolinha e chutando ela verticalmente para cima. Então ele vai ter uma velocidade inicial, certo? O que vai acontecer? Ele foi com uma super velocidade, aí ele chega aqui com uma velocidade média que eu digo mais ou menos, e ele chega aqui com uma velocidadezinha, mais ou menos, até que ele para. Então aqui, gente, ele parou. Qual que é a velocidade final nesse movimento? Analisando o movimento do lá do início até o momento que ele parou? 0. Ele parou e ficou com velocidade inicial 0. Então esses são os dois casos que a gente pode atribuir, tá bom? Aqui nós vamos supor a gravidade constante, tá bom? CTE para mim é sempre constante. Com isso a gente consegue resolver o exemplinho. Então vamos lá. Suponha que uma bolinha foi lançada verticalmente para cima, então verticalmente, né? Continua aqui para cima, com velocidade de 50 metros por segundo. No mesmo momento, uma outra esfera, tá meio feio, né? Uma outra esfera foi liberada, então vamos colocar liberada, e do repouso a partir
do repouso. Deu uma altura, esse exercício é muito importante mesmo, de 200 metros. Gente, se ela estava em repouso, qual que é a velocidade inicial dela? Zero. É zero. Então, assuma a gravidade sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o instante de tempo em que as esferas... A gente faz esse exercício e já acaba a aula. Irão se cruzar. Muito importante exercício. Então a gente quer saber qual é o instante de tempo em que as duas esferas vão se cruzar. Lendo esse exercício, a gente precisa já entender como ele funciona. Então olha só, a primeira esferinha ela foi chutada, lançada para cima com uma velocidade inicial igual a quanto? 50 metros por segundo. Opa, lasqueira, 50 metros por segundo. A segunda esferinha foi deixada a partir do repouso, liberada, de uma altura de quanto? Vamos usar outra cor, para não ficar tudo preto. 200 metros. Essa aqui estava no chão, né? Eita lasqueira. Finge que é o chão, finge. E qual que é a velocidade inicial dessa bolinha 2 aqui? Vamos pôr V02. 0 metros por segundo. E aqui é V01. Para onde aponta a gravidade, gente? Sempre para baixo. A gravidade está aí para baixo. E vamos colocar nossas equações aqui. Tá aí nossas equações. Eu preciso achar um instante de tempo. Perceba que ele pediu um instante de tempo. Um instante de tempo em que essas bolinhas vão se cruzar. Quando elas se cruzam, o que é igual nas duas? Além do instante de tempo. Porque é igual, tem que ser no mesmo tempo, né? Além disso, o que é igual é o espaço final. O espaço final é igual nas duas. Então, perceba, eu vou ter que trabalhar com espaço e tempo. Espaço e tempo. Essa equação talvez seja útil utilizar. Vamos ver essa aqui, ó. Espaço, beleza. E o tempo? Pô, Torricelli não tem tempo. Então talvez não seja uma boa utilizar essa. Meu primeiro pensamento está sendo utilizar esta equação. Eu sempre faço isso, gente. Eu não leio um exercício e falo, nitidamente eu vou usar Torricelli. Não. Eu tenho que analisar, vou ver qual que eu vou escrever, o que eu tenho, quais dados eu tenho, para poder resolver. Então eu sei que o espaço final de 1 tem que ser igual ao espaço final de 2. Isso aí eu sei. Primeiro passo, antes de tudo, defina qual é o sentido positivo. Eu vou assumir o sentido positivo para cá. Pronto. Esse é o sentido positivo. Eu vou fazer um exemplo assumindo o sentido positivo para cá e depois eu faço o mesmo exemplo assumindo o sentido positivo para cima, por exemplo, tá? Gente, a gravidade, então, quanto ela vale? Mais, porque está no sentido positivo, mais 10 metros por segundo ao quadrado. Essa velocidade aqui, quanto é que ela vale, gente? Menos 50 metros por segundo, porque está no sentido contrário, certo? E o espaço inicial, qual que é o espaço inicial desse cara? Antes disso, qual que é o espaço inicial desse cara? Zero. Partiu do zero ali, né? Eu estou assumindo o zero. E o espaço inicial desse cara, gente? Muito cuidado, todo mundo vai falar 200. Mas como o sentido positivo está para baixo, ele é menos 200. Só assim você vai conseguir aplicar o equacionamento, para que ele dê perfeitamente certo. Entendeu? A relação do retrógrado e do movimento retardado, ou progressivo e... progressivo, retrógrado, retardado, acelerado. Viu como isso aí entra? Então, o menos 200 que vai ter que entrar no equacionamento. Isso muita gente erra, meu velho. Muita gente, ou minha velha, né? Muita gente erra. Então vamos aplicar o equacionamento. Olha só, para a bolinha número 1, que é essa aqui, ó. Bolinha número 1, tá? Vamos aplicar S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos lá. Quem é o espaço final? É o que eu quero descobrir para igualar e descobrir o tempo, hein? Quem é o espaço inicial dessa bolinha? Começou no zero. Show de bola. Quem é a velocidade inicial dele? Como o sentido positivo está para baixo, o sentido positivo está para baixo, a velocidade inicial vai ser menos 50 vezes o meu tempo. Show de bola. Gente, a gravidade... vezes o meu tempo. A gravidade, ela é positiva ou negativa? Tá no sentido positivo, então vai ficar mais 10
t ao quadrado sobre 2. Então, o espaço final de 1 vai dar menos 50 vezes o tempo, mais 5t ao quadrado. Guarda esse cara. Não gostei dessa cor. Vou pegar um verdinho. Gente, esse é o espaço final para o tempo que você quiser. Ah, depois de 1 segundo, qual que é o espaço dele? Só fazer essa conta. Depois de 20 segundos, 30 segundos, é só fazer essa conta. Tudo bem? Esse é o espaço final dele. Vamos fazer agora para o 2. Por que eu estou falando que nem carioca? Não sei. Vamos fazer para o 2. Olha só como é que vai ficar o 2. Vamos escrever a equação S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. S2 vai ser igual. Quem é o espaço inicial dele, gente? Não é 200, é menos 200. Quem é a velocidade inicial dele? Pô, ele partiu do repouso. Então, mais 0t vezes t. E a aceleração é positiva ou negativa? Ué, a aceleração não depende dele, né? Depende do sentido. Como tá aqui, vai ficar mais 5t ao quadrado. Já vou colocar direto, né? Era 10t quadrado. Tá bom, você me convenceu. 10t quadrado sobre 2. Para aplicar a formulação. Então, o espaço 2, vamos escrever aqui, o S2, vai dar menos 200 mais 5t ao quadrado. Como eu quero que os espaços sejam iguais, porque eles vão se cruzar, eu vou colocar aqui S1, de acho, eu vou colocar aqui S1 igual a S2, ou seja, menos 50t mais 5t ao quadrado é igual a menos 200 mais 5t ao quadrado. Olha só, 5t ao quadrado são decepados, multiplica por menos 1, né? Vamos com calma, porque tem gente que tem dificuldade. Menos 200, multiplica por menos 1 dos dois lados. Você vai ter que 50t é igual a 200. Corta o zerinho aqui e aqui. Você tem que 5t é igual a 20. Logo, t é igual a 4 segundos. Acabou. Em 4 segundos, esses dois objetos vão se encontrar. Vão ter o mesmo espaço final. Tudo isso, gente, assumindo o sentido positivo para baixo. Vamos fazer o mesmo exercício assumindo o sentido positivo para cima? Fala, vamos. Espera aí. Deixa eu copiar esse desenho. A gente vai assumir agora o sentido positivo para cima. Tá aqui. Vou apagar essa seta e vou colocar o sentido positivo para cima. Eu vou um pouquinho mais rápido porque vocês já pegaram o jeito, tá bom? Então, quem vai ser o S1? O espaço final do 1 vai ficar S igual a S0 mais 50t menos 5t ao quadrado. Vamos entender o que eu fiz? Foi mais 50t, porque esse cara está no sentido positivo, e menos 5t ao quadrado, que é 10 sobre 2, né? O 5, ó, o cachorro latindo, filho da puta. Porque a gravidade está no sentido negativo, então fica para baixo. E o S2, como é que vai ficar? O espaço inicial dele, mais 200, porque o sentido positivo está para cima, tudo bem? Mais 200. Então, S igual a S0 mais V0t, que é a velocidade dele inicial, 0 vezes t, menos 5t ao quadrado sobre 10t quadrado sobre 2, que dá 5t ao quadrado. Deu para entender? Igual a esses dois, S1 igual a S2, você vai ter que 50t menos 5t ao quadrado é igual a 200 menos 5t ao quadrado. Decepa os 5t ao quadrado dos dois lados, você vai ter que t igual a 4 segundos, assim como no outro exercício. Então você escolhe, se você quiser que a gravidade seja sempre positiva, põe para baixo o sentido positivo. Tudo bem? Você que escolhe esse sentido, ninguém mais. Tem que dar certo. O equacionamento ele vale para as duas escolhas, tá bom? Então esse é um tipo clássico de exercício que a gente precisa saber. Se você não aplica o sentido positivo, você pode se perder. Quer ver aqui, ó? Vamos fazer um exemplinho que a gente se perderia. Ó, se eu não aplicar esse sentido positivo, eu diria que o espaço final, o espaço inicial de 2 é igual a 200. Eu falaria que a gravidade é igual a mais 10 metros por segundo ao quadrado. Se você aplicar S igual a S0, olha só, vou aplicar esse equacionamento aqui, ó, lá embaixo. S igual a S0, 200, mais 0t, né? Mais 5t ao quadrado sobre 2. Olha para isso aqui. Esse aqui seria o equacionamento caso você não levasse em consideração o teu sinal positivo.
Perceba que esse cara não faz sentido. Por quê? À medida que o tempo passa, o espaço desse cara ele vai diminuindo. Olha aqui, era 200, agora, sei lá, é 160. Certo? Aí depois vai ficar, sei lá, 120. Deu para entender? Só que esse maisinho faz com que o seu espaço seja aumentado. Então, depois de algum tempo, aqui vai para 300, 400. Então, não faz sentido esse equacionamento para esse exercício. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Foi uma aulinha sobre movimento vertical no vácuo muito importante, hein, gente? Muito importante mesmo. Um beijo para